Gálatas, capítulo 5, a partir do verso 16. Amém? Diz assim a palavra de Deus: Digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfareis a concupiscência da carne, porque a carne milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. Amém. Irmãos, essa igreja dos Gálatas deu muito trabalho para o apóstolo Paulo. E um dos motivos de tanto trabalho que essa igreja deu para o apóstolo Paulo é porque essa igreja começou a dar ouvido a falsos pregadores, a falsos mestres. E esses falsos pregadores estavam tentando introduzir na igreja uma falsa doutrina de que a nossa espiritualidade depende de nossas obras, ou depende da nossa obediência à lei. Paulo, por sua vez, mais uma vez, ele vai exortar a igreja dizendo que não. Nossa espiritualidade não depende de nossas obras, não depende da lei, nós somos libertos dela. Paulo, ele vai enfatizar que a nossa espiritualidade depende tão somente do Espírito Santo atuando sobre nós. Paulo vai dizer aqui, com muita clareza, que para desenvolvermos uma excelente espiritualidade, nós precisamos depender do Espírito Santo. Porque é o Espírito Santo, irmãos, que vai fazer com que a nossa vida venha de fato agradar a Deus. E então ele recomenda, aqui no versículo 18, digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Esse andar aqui é a mesma coisa de depender do Espírito. Andar no Espírito é depender do Espírito Santo. E aí no versículo 17, Paulo ele vai revelar para nós que há uma guerra, uma luta, uma batalha entre o Espírito e a nossa carne. Quando Paulo fala de carne, Paulo está falando das nossas vontades pecaminosas, dos nossos desejos pecaminosos. Então, nós que somos cristãos, nós vivemos diariamente essa guerra, essa batalha. O Espírito tentando fazer com que nós possamos viver uma vida igual a de Jesus Cristo, e a carne tentando fazer exatamente o oposto. Há uma guerra, há uma batalha. E eu quero falar nessa noite sobre o Espírito Santo atuando sobre a nossa vida através do fruto do Espírito. Pai, esta é a sua palavra que foi lida nessa noite. Pai, em nome de Jesus, traz para nós esclarecimento, iluminação, entendimento da sua palavra. É o que nós te pedimos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Aqui no verso 18, Paulo vai dizer assim:
Se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei. Se somos guiados pelo Espírito, nós não precisamos mais depender de obras para agradarmos a Deus, para termos uma vida santa, para termos uma vida plena com o Senhor. E a partir do 19, ele vai falar sobre essas obras da carne, e ele menciona, ele faz uma lista, nós já pregamos, já expomos aqui para vocês, cada um desses pecados, cada uma dessas obras. Aí ele vai falar sobre prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdia, dissensões, facções, invejas, bebedices e glutonarias. Todas essas obras aqui fazem parte da vida daquele que ainda não teve um encontro verdadeiro com Cristo. Aqueles que ainda não tiveram um encontro verdadeiro com Cristo, ainda praticam essas obras carnais. Mas é possível também que cristãos que tiveram um encontro com Cristo ainda estejam nessa fase onde ainda estão deixando essas obras carnais. Eu tenho que analisar, fazer uma autoavaliação, cada um de vocês deve fazer uma autoavaliação, analisando essas obras carnais, para ver se algumas delas ainda fazem parte da nossa vida. E quando nós observarmos que alguma delas aqui fazem parte da nossa vida, então pelo poder do Espírito, amém? Pelo poder do Espírito, porque nós não temos poder para isso. Ninguém aqui tem poder de si mesmo abandonar a glutonaria, abandonar a bebedice, abandonar a inveja, abandonar as facções, as dissensões, as discórdias, as iras, os ciúmes, as porfias, as inimizades, as feitiçarias, a idolatria, a lascívia, a impureza e a prostituição. Ninguém aqui tem capacidade, poder, força em si mesmo para abandonar essas obras carnais. É necessário um poder muito maior do que essas obras, atuando sobre a nossa vida, nos dando força para dizermos não para essas obras. E esse poder que deve atuar sobre nós é o poder do Espírito Santo. Nós só vamos conseguir, irmãos, abandonar essas obras através do poder do Espírito Santo. Então, o que Paulo recomenda? Paulo está recomendando para esta igreja o seguinte: olha, analisem a vida de vocês. Se vocês observarem essas obras carnais, então busque o Espírito Santo, ande no Espírito Santo, sejam guiados pelo Espírito Santo, dependam do Espírito Santo. Se vocês forem guiados pelo Espírito Santo, se vocês andarem com o Espírito Santo, se vocês dependerem do Espírito Santo, este Espírito Santo dará poder a vocês. Poder, irmãos, poder. E quando o Espírito Santo nos dá esse poder, porque fala de poder, a Deise fez a exposição da semana passada, eu não sei se vocês lembram, mas ela falou muito desse poder do Espírito atuando na nossa vida. Por que precisamos desse poder? Por causa do que está escrito aqui no versículo 17, existe uma guerra dentro de nós, irmãos, existe uma batalha entre o Espírito e a nossa carne. Como nós vamos conseguir vencer? Como venceremos, irmãos, as obras carnais? Pelo poder do Espírito Santo, através do poder do Espírito Santo, não através de nossa força, porque nós não temos, mas o Espírito Santo tem. Então, a partir do 19 aqui, essas obras caracterizam aquele que não teve um encontro com Cristo, né? Mas, a partir do versículo 22, Paulo, então, ele vai falar sobre o fruto do Espírito, o fruto do Espírito Santo. Percebam que não está no plural, está no singular aqui. Mas o fruto do Espírito é. E aí ele vai dizer algumas virtudes que caracterizam este fruto do Espírito. E é este fruto, irmãos, que vai evidenciar
vai identificar a presença do Espírito Santo sobre nós. Pastor, como eu faço para saber se o Espírito Santo está presente na minha vida? Como eu faço para saber se o Espírito Santo está atuando na minha vida? Bom, através do fruto. Através do fruto do Espírito. É isso aqui, irmãos. Este é o segredo. Identificar a atuação do Espírito Santo através na nossa vida não são através dos dons, como a maioria das pessoas fazem. A maioria das pessoas acham que alguém está cheio do Espírito Santo se estiver cheio dos dons. Não é isso que a Bíblia diz. Não é isso que a Bíblia ensina. Não é. Às vezes, quando nós olhamos para alguém falando em línguas, né? E fala em línguas, é uma coisa linda, nós dizemos que aquela pessoa está cheia do Espírito Santo. Não é isso que a Bíblia diz. Não é isso que a Bíblia ensina. Não é. Às vezes nós dizemos que alguém é cheio do Espírito Santo quando é bastante usado, né? Através de coisas sobrenaturais. Eu vou repetir. Não é isso que a Bíblia ensina. A Bíblia deixa bem claro que é possível, sim, alguém ser usado em milagres, em sinais, em curas e coisas sobrenaturais e ainda assim ser um perdido. Jesus fala sobre isso. Jesus ensina sobre isso. Então nós não podemos ser esse tipo de igreja que acha que só porque alguém é usado nos dons está cheio do Espírito Santo. Não. O que identifica alguém cheio do Espírito Santo não são os dons espirituais, mas o fruto do Espírito. E é isso que Paulo trabalha aqui a partir do versículo 2. Então nós podemos identificar a presença do Espírito Santo na vida do cristão pelo seu comportamento, pelas suas reações, pela sua maneira de viver. Então, como é que eu reconheço alguém que está cheio do Espírito Santo? Alguém que está vivendo essa presença do Espírito Santo constantemente na sua vida. É muito simples, é só analisar o comportamento dessas pessoas, é só analisar as reações dessas pessoas diante da vida, diante das circunstâncias da vida. Quando a pessoa se reage de um modo, nós vamos saber se essa pessoa está cheia do Espírito Santo ou não, se essa pessoa está vivendo na presença do Espírito Santo ou não. Então, analisando a maneira, o modo de vida do crente, nós podemos identificar se aquele crente está cheio ou está vazio do poder de Deus, do Espírito Santo de Deus. Infelizmente, muitos dizem ser cristãos, mas a conduta dessas pessoas revelam grandes defeitos no seu caráter. Isso é muito comum hoje. Muita gente dizendo, eu sou crente, eu sou cristão, mas a conduta do seu caráter está provando uma outra coisa. Irmãos, nós temos que dizer que nós somos cristãos, não é com a nossa boca, não é isso que a Bíblia ensina. Nós temos que mostrar para a nossa esposa, para o marido, para os filhos, para a família, para os vizinhos, para a comunidade, que nós somos cristãos, não é porque nós estamos falando que somos, mas por causa da nossa conduta, por causa do nosso comportamento, por causa do nosso modo de viver, por causa de como nós reagimos diante da vida. É assim que nós vamos declarar para todo mundo que somos cristãos, irmãos. Declarando com o nosso comportamento, declarando com a nossa vida, com o nosso modo de viver. Mas, infelizmente, a geração de hoje está muito complicada. Eu vejo muita gente dizendo ser crente, mas o caráter está dizendo outra coisa. Completamente outra coisa. São pessoas que estão cantando, estão louvando, estão dizendo amém, aleluia, lendo Bíblia, sabe? Mas o caráter não está dizendo isso. O caráter está afirmando outra coisa. Mas aqui, a partir do versículo 22, então Paulo vai mostrar que aqueles que realmente nasceram de novo, vai apresentar algumas virtudes, e Paulo chama essas virtudes de fruto do Espírito. E esse fruto do Espírito, irmãos, é a essência da vida cristã. Olha o peso disso. O fruto do Espírito é a essência da vida cristã. O Espírito Santo, irmãos,
é que vai operar na nossa vida para que esta essência da vida cristã seja algo visível no nosso caráter, seja algo visível no nosso comportamento, seja algo visível no nosso modo de viver. É o Espírito Santo que vai nos capacitar para vivermos assim. E é por isso que nós temos que andar no Espírito, ser guiado pelo Espírito, clamar ao Espírito Santo, orar ao Espírito Santo, para que todas essas virtudes aqui, nós vamos falar daqui a pouco sobre cada uma delas, possam fazer parte da nossa vida diária. Da nossa vida diária, irmãos. Da nossa vida diária. Então, é isso que nós vamos falar aqui. Mas antes, eu quero diferenciar para vocês aqui a distinção entre dons espirituais e frutos do Espírito. Vamos dar uma lida aqui sobre essa questão dos dons espirituais? Deixa o marcador aí em Gálatas capítulo 5, tá bom? Vamos para 1 Coríntios 12, né? Primeira, segunda. 1 Coríntios capítulo 12. Primeira Coríntios capítulo 12. Amém? A respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Sabeis que outrora, quando ereis gentios, deixáveis conduzir-vos aos ídolos mudos, segundo eres guiados. Por isso vos faço compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma anátema Jesus. Por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus, senão pelo Espírito Santo. Ora, os dons são diversos, os dons espirituais, mas o Espírito é o mesmo. E também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. A manifestação do Espírito é concedida a cada um visando a um fim proveitoso, porque a um é dado mediante o Espírito a palavra da sabedoria. Então, o primeiro dom espiritual aqui nessa passagem, qual é? Palavra da sabedoria. E a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento. Qual é o segundo dom? Palavra do conhecimento. A outro, no mesmo Espírito, a fé. Então, qual é o terceiro dom? A fé. E a outro, no mesmo Espírito, dom de curar. A outro, operações de milagres. A outro, profecia. A outro, discernimento de espíritos. A um, variedade de línguas, e a outro, capacidade para interpretá-las. Mas um só é o mesmo Espírito, realiza todas essas coisas, distribuindo-as como lhe apraz, a cada um individualmente. Então, nós temos aqui uma lista de dons espirituais. A partir do versículo 8, palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, fé, dons de curar, operações de milagres, profecia, discernimento de espíritos, variedade de línguas e capacidade para interpretar as línguas. Quantos dons? 9 dons espirituais. Nós não podemos confundir dons espirituais com fruto do Espírito Santo. O texto deixa bem claro aqui, irmãos, que no versículo 11, aqui desse 1 Coríntios 12, mas um só é o mesmo Espírito, realiza todas essas coisas, distribuindo-as como lhe apraz a cada um individualmente. E todos esses dons espirituais existem para um propósito. Qual o propósito da existência dos dons espirituais?
O propósito é edificar a igreja, fortalecer a igreja, consolidar a igreja. Os dons espirituais, nós podemos dizer assim, que os dons espirituais são ferramentas de trabalho da igreja. Deus, Ele nos deu um trabalho a fazer aqui nessa terra, pregar o Evangelho. E Ele nos deu ferramentas para nos ajudar a divulgar esta mensagem, que são os dons espirituais. E quem é que nos concede esses dons? O Espírito Santo de Deus. E Ele vai conceder de acordo com a sua vontade, como Deise pregou na semana passada. O Espírito Santo é uma pessoa e Ele tem vontade, Ele faz o que Ele deseja. Ele dá para quem Ele quiser dar. Se Ele quiser me dar esse dom, todos os 9, Ele vai fazer isso. Mas se Ele quiser me deixar apenas com 2 ou 3, que eu tenho aqui dos 9, Ele vai me deixar só com 2 ou 3 desses dons aqui. E tudo isso não é para a nossa própria glória. É para a glória de Deus e para a edificação da igreja. Então, os dons espirituais é uma atuação do Espírito Santo de Deus de fora para dentro. Veio de Deus para nós, e é o Espírito Santo que realiza essa obra. Mas o fruto do Espírito é diferente. O fruto do Espírito é diferente. Os dons são ferramentas, vem de fora para dentro. É o poder de Deus nos capacitando para realizar a obra dele aqui na terra. Mas o fruto do Espírito, como eu já disse aqui para vocês, que está no singular, e isso significa muita coisa, porque tem gente que acha que amor é um fruto. Vamos voltar aqui para Gálatas capítulo 5. Não diz que alegria é um fruto. Está aí a partir do versículo 22. Gálatas 5, 22. Mas o fruto do Espírito é amor. Amor em si mesmo não é fruto. Alegria em si mesmo não é fruto. Paz em si mesmo não é fruto. Longanimidade em si mesmo não é. Benignidade também não. Bondade também não. Fidelidade também não. Mansidão também não. Domínio próprio também não. O que de fato é o fruto do Espírito? São todas essas virtudes aqui. Todas elas. Ou seja, cada cristão verdadeiro, nascido de novo e regenerado, deve possuir, ter o fruto do Espírito. E se ele realmente nasceu de novo, então ele possui o fruto do Espírito. E o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Tudo isso compõe o fruto do Espírito Santo de Deus. Aleluia. E essa manifestação, a manifestação desse poder atuando na nossa vida, ela é no nosso interior. Ela é de dentro para fora. O fruto do Espírito, irmãos, é o resultado de uma vida interior transformada. Como nós identificamos alguém que verdadeiramente teve um encontro com Jesus, algo verdadeiro, algo notório, algo visível, analisando o seu comportamento, analisando o seu caráter, analisando a sua conduta, analisando o seu modo de vida. Se através dessa análise nós encontramos o fruto do Espírito, então nós podemos afirmar que aquela pessoa realmente teve o verdadeiro encontro com o Senhor Jesus. Porque o verdadeiro encontro com Jesus produz, na vida do verdadeiro crente, o fruto do Espírito. Aleluia. Então, o fruto do Espírito é a operação do Espírito Santo agindo em nós, no nosso interior, nos transformando de dentro para fora, até que isso se externe, e até que todos vejam, percebam a nossa transformação, a nossa mudança, porque o fruto do Espírito vai evidenciar uma transformação
na nossa personalidade, no nosso caráter, nos nossos hábitos, nos nossos desejos, nos nossos sonhos, nos nossos planos, na nossa roupa, na nossa boca, no nosso olhar, no nosso curtir, no nosso visualizar, no nosso compartilhar. Quem teve o verdadeiro encontro com Jesus, sofre uma mudança em todas as áreas da sua vida. Vontades, emoções, sentimentos, tudo sofre uma mudança pelo poder do Espírito Santo agindo em nós, no nosso interior, derramando sobre nós o fruto do Espírito. Ser cristão, irmão, não é essa coisa que anda falando por aí. Não é isso. Tem muita gente dizendo que é crente, mas cadê o fruto do Espírito? Prova que você é crente. Prova através do fruto. Mostra através do fruto que você é, de fato, um verdadeiro cristão. Mas quando você ouve, por exemplo, eu falar dessa forma, não entenda que esse fruto do Espírito depende de você, porque não depende. Esse fruto depende do poder do Espírito Santo. Mas se eu quero ser um cristão de verdade, eu não quero ser um cristão falso, eu quero ser um cristão piedoso. Quando eu identifico que no meu caráter, no meu comportamento, na minha conduta, não há evidência do fruto do Espírito, o que eu devo fazer? O que nós devemos fazer? Nós devemos nos humilhar na presença do Pai, na presença do Filho, na presença do Espírito Santo e clamar de todo o nosso coração, clamando a Deus: Deus me transforma, Deus me muda, muda o meu caráter, muda a minha conduta, muda o meu comportamento, muda os meus hábitos, tem coisa errada dentro de mim. Deus, eu estou dizendo para todo mundo que eu sou cristão, mas eu não tenho amor, eu não tenho alegria, eu não tenho paz, eu não tenho longanimidade, eu não tenho benignidade, eu não tenho bondade, eu não tenho fidelidade, eu não tenho mansidão, eu não tenho domínio próprio. Deus, em nome de Jesus, muda a minha vida. E através desse desejo seu de ser igual a Jesus Cristo, o Espírito Santo vai atuar em você, aleluia, e ele vai começar a um processo de transformação. Ele vai começar a tirar de você obras da carne e colocar em você o fruto do Espírito. Tira obras carnais e coloca lá fruto do Espírito. Obras carnais para fora, fruto do Espírito para dentro, aleluia. É através do nosso desejo, é através do nosso clamor, é através da nossa vontade de ser um cristão verdadeiro que o Espírito Santo de Deus irá atuar. Aleluia. Glória a Deus. E o Espírito Santo, irmãos, ele está empenhado nisso. Esse é o trabalho dele. Ele quer fazer isso na vida de qualquer um que deseja essa obra. Se você desejar essa mudança, o Espírito Santo não vai perder essa oportunidade. Mas se você for daquele tipo de crente relativista, que começa a relativizar tudo, e começar a achar que não precisa disso, você nunca vai experimentar aquilo que poucos estão experimentando hoje. Uma vida transformada. Uma vida cheia do Espírito Santo de Deus. Aleluia. Poucos hoje em dia estão experimentando isso, porque poucos desejam isso. Mas aqueles que desejarem e buscarem esta mudança, irão receber. Aleluia. Irão receber. Aleluia. Sem o fruto, irmãos, não existe vida cristã. Sem o fruto não há vida cristã. Como eu disse na introdução, qual é o termômetro, irmão, para se medir a espiritualidade de um crente? Qual é o termômetro?
O termômetro não são os dons espirituais. Nós não medimos a nossa espiritualidade através dos dons espirituais. Se eu falo em línguas, se eu tenho palavra de conhecimento, se eu tenho palavra de sabedoria, se eu tenho um dom de curar, se eu tenho um dom de falar em línguas, de interpretar línguas, isso não é termômetro para a minha espiritualidade. Porque é possível sim, alguém ter esses dons e não ter uma vida plena diante de Deus, é possível. Eu conheço gente, desde que fala em língua, mas é uma baita de uma fofoqueira. Conheço. Eu conheço gente que prega pra caramba, tem palavra de conhecimento, mas tem uma vida, um caráter todo errado. Então, dons espirituais não é termômetro para a minha espiritualidade, nem para a tua. O que é o termômetro para a nossa espiritualidade é o fruto do Espírito Santo de Deus. É isso que vai identificar a nossa espiritualidade. Não é o dom. É o fruto. É o fruto do Espírito que vai indicar a qualidade de uma vida piedosa. Eu, como pastor dessa igreja, eu quero te incentivar muito mais a buscar o fruto do que buscar os dons. Os dons são necessários, os dons são ferramentas, a igreja precisa, mas dom sem fruto não serve para nada, é pura hipocrisia. Queremos os dons, mas antes queremos o fruto do Espírito. Porque os dons sendo usados na vida da igreja, sendo evidenciado através do fruto do Espírito, esses dons, irmãos, terá grande proveito para a vida da igreja. Mas dons espirituais, sem o fruto, não é proveitoso para a igreja. Para ser proveitoso, aqueles que o Espírito está usando com os dons, também devem desejar ter o fruto do Espírito. Porque a falta do fruto vai impedir essa operação gloriosa, poderosa dos dons espirituais. Por isso que esse assunto é tão importante para a nossa vida e para a nossa espiritualidade. Fruto, irmãos, do Espírito. Se você não busca, se você não deseja, você é um impostor. Você é um crente falso. E o Espírito Santo está aqui para mudar isso. O Espírito Santo está aqui para transformar você, para mudar você em um verdadeiro crente. Aleluia. Então, o que caracteriza esse fruto são 9 virtudes que Paulo ele trabalha aqui. Vamos falar sobre cada uma delas. Primeiro ele fala do amor. Amor. Lembrando, irmãos, que nossa obrigação não é ter algumas, mas ter todas elas. Todas essas virtudes aqui devem fazer parte da nossa vida. Você está entendendo? Primeiro, amor. O que quer dizer isso? É aquele desejo intenso de agradar a Deus, de estar com Deus, de amar a Deus, aleluia, e também o próximo. Porque este é o mandamento de Deus para nós, amar a Deus e amar ao próximo. Então, quando Paulo, ele diz essa virtude, amor, ele está dizendo que o verdadeiro cristão é aquele que tem um desejo intenso de estar com Deus, de estar na presença de Deus, aleluia, de estar com o povo de Deus, de estar com os irmãos, de ajudar os irmãos. É um desejo intenso de sempre fazer o bem, irmãos. E eu acrescento, sem olhar a quem. Isso é amor. O verdadeiro amor não quer nada em troca, nada. O verdadeiro amor não quer aplausos, não quer reconhecimento das pessoas. O verdadeiro amor dá com a mão direita, sem fazer com que a esquerda veja. Porque a única motivação de fazer o bem é o amor. Não é o reconhecimento, nem a recompensa dos homens, mas apenas o desejo de praticar aquilo que a nossa fé tanto nos estimula. O amor, o amor, o amor.
Segundo, alegria. Eu vejo tantos pastores hoje falando mal de emoções, né? Falando contra essas igrejas onde as pessoas se emocionam na pregação, no louvor, na liturgia do culto. Existe até igrejas que proíbem essas emoções. Gente, se Deus me deu emoção, se emoções faz parte da vida humana, eu não vou proibir isso não. Eu acho que as emoções fazem parte da nossa vida. A emoção faz parte de uma das virtudes do fruto do Espírito, que é essa aqui, alegria. O que é alegria a não ser uma emoção? Só que essa emoção, ela não vai depender das circunstâncias. Porque a alegria que depende da circunstância é uma alegria fabricada pelo homem. E a alegria fabricada pelo Espírito Santo, ela não depende de circunstância. Pode estar chovendo, pode estar fazendo sol. O Espírito Santo estará atuando na vida daquela pessoa e ela terá alegria nas suas emoções. Então a verdadeira alegria que vem do fruto, ela independe das circunstâncias. Por quê? Porque é uma alegria onde encontra o seu estado em Deus, encontra a sua satisfação em Deus. Então, essa virtude do fruto, a alegria, ela mora naquilo que Deus é. Ela é fundamentada naquilo que Deus é. Se o meu Deus é poderoso, se Ele é glorioso, se Ele criou os céus e a terra, aleluia, então não há motivos para me viver desanimado, triste e cabisbaixo, porque a minha alegria e a minha satisfação está naquele que me criou, que me fez, Deus. Então essa alegria é debaixo do poder do Espírito Santo, fabricada pelo poder do Espírito Santo. Esta alegria nenhum ser humano é capaz de ter por si mesmo. Esta alegria, ela só pode vir através do Espírito Santo, ela só pode existir através do Espírito Santo. Busque essa alegria, irmão. Busque essa alegria. Uma alegria que não depende do teu marido, que não depende do teu casamento, que não depende do seu trabalho, que não depende da sua saúde. Uma alegria que depende apenas de Deus e daquilo que Ele é. E acabou, irmãos. E acabou. Terceiro, paz. Paz. Essa paz aqui é uma paz, é uma harmonia com você, com Deus e com o próximo. Procure ter paz dentro de você. Procure ter paz com Deus e procure ter paz com o próximo. Repetindo, por favor, não esqueça isso. Essa paz, ela não vem de você. É uma paz que vem do Espírito Santo de Deus. Ela não depende daquilo que você pensa, não depende da lógica. Depende apenas do Espírito Santo de Deus. Você tem todos os motivos para não ter paz com alguém, mas pelo poder do Espírito você terá. Você tem todos os motivos para viver em guerra com alguém, mas pelo poder do Espírito Santo você não vai viver em guerra com essa pessoa, você viverá em paz. Em paz. Procure ter essa virtude, paz. Quarto, longanimidade, que é a paciência, que é a capacidade de sofrer, que é a capacidade de suportar com calma, sem reclamar. Sem reclamar. Eu quero ler uma passagem que fala um pouco sobre essa virtude, que está em 2 Coríntios capítulo 1, verso 6. 2 Coríntios capítulo 1, verso 6. Mas se somos atribulados, é para vosso conforto e salvação. Se somos confortados, é também para vosso conforto.
o qual se torna eficaz, suportando vós com paciência os mesmos sofrimentos que nós também padecemos. Paulo está dizendo, eu sofri, vocês devem sofrer também. Cristo sofreu, nós devemos sofrer também. E como nós vamos suportar essa dor e esse sofrimento, irmãos? Através dessa virtude do fruto do Espírito, longanimidade, que é a paciência, a capacidade de sofrer ou suportar com calma, sem reclamar. Consegue? Claro que você não consegue. Mas pelo poder do Espírito, você consegue. Muitos conseguiram. Muitos conseguiram. Lembra de Jesus? Quando estava sendo crucificado? O que Jesus Cristo proferiu sobre os seus algozes? Naquele momento de dor, de aflição. Perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. O que é isso? Virtude de Jesus, longanimidade. Longanimidade. Vários reformadores que foram mortos, irmãos, queimados, eles foram longânimos. Suportaram a dor e o sofrimento, sem reclamar, sem querer vingança. Eles sentiram paz e foram longânimos. Quinto, benignidade. Existem 3 palavras que podem definir para nós o que é essa virtude. E as 3 palavras são misericórdia, solidariedade e compaixão. São virtudes que o próprio Cristo teve por nós. Jesus, ele foi misericordioso, Jesus, ele foi solidário e ele teve compaixão de cada um de nós. Misericórdia significa você dar para alguém o que ela não dá para a pessoa o que ela merece. Isso é ser misericordioso. Alguém merece o seu ódio, alguém merece a sua raiva, mas em vez de você dar para ela o seu ódio e a sua raiva, você dá o seu amor. Isso é ser misericordioso. Nós merecemos ir para o inferno, irmãos, mas pela misericórdia de Deus, fomos salvos, fomos perdoados. Deus não deu para nós aquilo que merecemos, Deus deu para nós aquilo que nós não merecíamos. Então, a misericórdia mora aqui, é você dar para as pessoas o que elas não merecem. Talvez elas não mereçam a sua atenção, mas dê a sua atenção. Ela não merece o seu amor, dê o seu amor. Ela não merece o seu apoio, dê o seu apoio. Faça isso. E você vai estar no caminho de estar experimentando na sua vida o fruto do Espírito Santo. Amém? Então, seja misericordioso, seja solidário e tenha compaixão de todos, inclusive dos seus inimigos. Não deseje o mal de ninguém. Absolutamente de ninguém. Não celebre a derrota de ninguém. De ninguém. De ninguém, irmãos. De ninguém. Não ri quando as pessoas estiverem chorando. Não faça uma desgraça dessa. Porque se você estiver fazendo isso, você é tudo nessa vida, menos filho de Deus. Filho de Deus não tem esse tipo de comportamento. Filho de Deus se alegra com quem está alegre e chora com quem está chorando. Isso é ser filho de Deus. Sexto, bondade. Bom, não precisa explicar muito sobre isso, né? Essa bondade aqui é aquele cristão que leva uma vida de serviço ao próximo, que sempre procura ajudar o próximo. Jesus ajudava qualquer pessoa, mesmo sabendo que aquela pessoa não iria ser grata, Jesus mesmo assim ajudava. Mesmo sabendo que aquela pessoa não iria reconhecer a sua ajuda, ele ajudava. Por quê? Porque Jesus era bom, porque Jesus é bom. E se Jesus foi bom, Ele é bom, e nós somos seus filhos, seus irmãos, nós temos que ter essa mesma virtude, bondade.
Bondade, irmãos. Seja uma pessoa boa. Não seja uma pessoa ruim. Uma pessoa má, uma pessoa vingativa. Não faça isso não. Seja uma pessoa boa. Boa. Ajude todo mundo que pedir a sua ajuda. Bateu na sua porta, atenda. Tente ajudar essa pessoa. Em sétimo, a sétima virtude, fidelidade. Essa fidelidade, eu resumo ela de 3 formas. Caráter íntegro, é alguém que é irrepreensível, é alguém que eu bato o olho e sei exatamente quem é essa pessoa, não é alguém que eu me relaciono com o pé atrás, desconfiado, não. É alguém que tem um caráter íntegro, completamente íntegro. E diante dessa integridade, eu posso então confiar nessa pessoa, me abrir com essa pessoa. Tem pessoas que se dizem crente, mas se você falar um segredo, você está ferrado. Vai espalhar para todo mundo. Essas pessoas ainda não nasceram de novo, está no processo ainda. Não nasceram de novo. São pessoas que ainda não possuem o fruto do Espírito Santo. Porque quem possui o fruto do Espírito Santo é uma pessoa que tem essa virtude. Qual? Fidelidade. É uma pessoa fiel, é uma pessoa íntegra, é uma pessoa de confiança. Faça a pergunta para você mesmo. Você é essa pessoa? Você é uma pessoa de confiança? Você é uma pessoa fiel? Você é uma pessoa íntegra? Fidelidade é uma virtude que você desfruta. As pessoas confiam em você, acreditam em você, ou as pessoas têm muita dificuldade de se abrir com você. Muita dificuldade. Pense sobre isso. 8º, mansidão. De todas essas virtudes, a mais difícil de explicar é essa. Mansidão. Porque as pessoas acham que ser manso é ser fraco, sabe? É aquela pessoa que anda de cabeça baixa. Mas quando nós olhamos para a Bíblia, eu não vejo isso. Eu vejo grandes homens, heróis da fé, que a Bíblia considerava mansos, e de acordo com o que as pessoas acham de mansidão hoje, através desse conceito popular de hoje, essas pessoas não eram mansas. Quer ver um deles? Davi era considerado um homem manso. Como assim? Um homem guerreiro daquele. Um homem que tinha poder de matar 1000 homens com a sua espada, sozinho, sem ninguém. Ele sozinho matava 1000. Um homem guerreiro daquele. Como é que ele era manso? Porque nós temos que entender, irmãos, a Bíblia não de acordo com a nossa cultura, mas de acordo com a cultura da época. Porque a Bíblia, ela tem vários distanciamentos. Distanciamento cultural, foi escrito em uma cultura diferente da nossa. Distanciamento histórico, né? Uma história diferente da nossa. Distanciamento autoral. Não tem como eu ligar para Paulo e falar: Paulo, o que tu quer dizer com isso aqui, Paulo? Não dá para ligar para Paulo. Então nós temos que entrar na cultura, na história da época, para entender o que significa isso. Bom, de modo bem prático, mansidão é a qualidade de não se sentir facilmente ofendido. Também é uma atitude completa de submissão a Deus e a sua palavra. Isso é ser manso. Também tem a ver com alguém ser tratável. O que é isso? Alguém que pode ser tratado. Isso é ser manso. Deu para entender não, né? Deu não, Fábio? É mais ou menos assim. Se a palavra de Deus disser para você: não faça isso, e você escolher não fazer, você está sendo submisso a Deus e a palavra. Se a palavra disser para você: não se vingue, vingança pertence a Deus, se aquiete no seu canto.
que quer dizer isso? De acordo com o contexto da Bíblia, isso significa também ser manso. Ser manso não é eu fazer a minha vontade, dar lugar às minhas vontades, mas ser manso é dar lugar à vontade do Espírito Santo de Deus. Está iluminando mais, né? É você ser guiado pelo Espírito Santo do Senhor. Eu vejo na história da igreja pessoas que eram mansas, mas eram pessoas corajosas, que defendiam o Evangelho e a cruz de Jesus, e foram até mortos por causa disso. E a história diz que essas pessoas eram mansas. Por que eram mansas? Porque eram pessoas que tinham suas vidas completamente direcionadas pela palavra. Pela palavra, irmãos. Pela palavra de Deus. O maior manso da Bíblia, claro, depois de Jesus, foi Moisés. Por quê? A Bíblia diz que não houve na terra um homem tão manso igual Moisés. Por quê? Ele era fraco? Moisés nunca foi fraco. É porque ele possuía essa qualidade. Qual qualidade? De não se sentir facilmente ofendido. Ele esperava em Deus. Ele confiava em Deus. Ele deixava nas mãos de Deus. Compreende isso? É alguém que é tratável. É alguém que é ensinável. Tem gente aqui que você pega a Bíblia, chega assim na frente, mostra, ó, esse comportamento seu, de acordo com a Bíblia, está errado. E a pessoa chega e diz, eu não vou fazer o que está escrito aí. Aqui na igreja tem gente assim. Por que essa pessoa faz isso? Porque não é mansa, não é tratável. Não é pessoa que se submete à palavra. Não é pessoa que se submete a Deus. Não é. Está escrito, mas não obedece. Não é tratável. Não é ensinável. Por último, nós temos aí o domínio próprio, que é o domínio sobre suas paixões carnais, que é o domínio sobre suas palavras, que é o domínio sobre os seus pensamentos. São pessoas que não dão lugar às suas paixões carnais. São pessoas que procuram controlar aquilo que fala, aquilo que diz, aquilo que declara. São pessoas que têm controle sobre aquilo que está nos seus pensamentos. Porque às vezes os nossos pensamentos tentam direcionar a nossa vida e o nosso comportamento, mas aquele que tem essa virtude de domínio próprio diz, não, isso é errado, isso é pecado, eu não vou dar lugar a esse pensamento é contrário à palavra de Deus, e eu não vou me submeter a esse pensamento, eu vou me submeter à palavra. Isso é domínio próprio. Eu não vou falar isso, porque se eu falar eu vou agredir alguém, eu vou ofender alguém, então eu não posso fazer isso. Então eu tenho domínio sobre aquilo que eu falo, eu tenho domínio sobre as minhas palavras. Eu não vou dar lugar a essa paixão carnal, a esse desejo carnal. Bom, eu já falei para vocês que eu não nasci no berço evangélico, né? Me converti, eu considero que na minha época eu me converti cedo, me converti com 15, 16 anos de idade, e era para mim ser o caçula da minha casa. Meus pais tiveram 9 irmãos, eu fui o penúltimo, né? É tanto que o meu nome é Durval Júnior, porque meu pai achava que eu era o último, mas de repente apareceu o galego, Alderson nasceu, e me tirou da jogada, né? Então só tinha eu e Alderson, que eram os mais novos, e os outros eram todos mais velhos. E você sabe, né? Irmãos mais novos que andam com os irmãos mais velhos tendem a ser um pouco precoces, né, nos seus comportamentos, porque os mais velhos acabam influenciando os mais novos. Então, se os meus irmãos mais velhos estavam namorando, eu queria namorar também. Se eles queriam ir para a festa, eu também queria. Se eles queriam ir para a boate, eu também queria. E assim por diante. E eu aprendi muita coisa cedo demais, que eu não devia aprender.
E eu tive uma vida sexual antes do casamento. E eu me converti, e eu era muito popular na minha cidade, todo mundo me conhecia. E tinha um pastor que ele me mirava, né? Ele tentava me ganhar, e quando ele conseguiu ganhar o garoto popular da cidade, a primeira coisa que ele me disse, a primeira frase do discipulado é: filho, sexo agora, só depois do casamento. Eu, caramba, quando eu tomei minha decisão, eu não sabia disso. Eu não sabia disso. Que sexo só depois do casamento. Pois é, se você quer seguir a Jesus, você vai ter que renunciar a isso. Foi uma luta, irmãos. Foi uma luta, não foi fácil não. Abrir mão dessas paixões carnais foi difícil para mim. Para mim, está entendendo? Mas não para o Espírito Santo. Não para ele. Eu não tinha poder de dominar essa paixão carnal, mas o Espírito Santo tinha e tem. E eu estava lá lutando contra essas paixões, eu mesmo lutando comigo mesmo, tentando abandonar e não conseguia. E aquilo me matava, aquilo me destruía, até que eu aprendi esse princípio. Até que eu aprendi essa virtude do domínio próprio. Porque quando fala de domínio próprio, nós entendemos que eu que tenho que me dominar. Não. Quando se fala de domínio próprio, eu tenho que deixar o Espírito Santo me dominar. É diferente. Completamente diferente. E quando um dia eu estava em uma reunião de oração, e eu estava lá confessando esse pecado para os meus irmãos, e é por isso que é bom confessar, porque quando confessa, a cura. E quando eu estava escondendo esse pecado me dominava, mas quando eu abri o meu coração para aquele grupo de oração e pôs as mãos sobre mim, aleluia, e clamou ao Espírito Santo de Deus, e eu me lembro da oração de um deles, que hoje é pastor Sérgio hoje que está em São Paulo. Sérgio botou a mão na minha cabeça, e Sérgio, ele tem aquela oração, sabe, que não tem aquele pessoal que quando ora, parece que o Espírito Santo está aqui do lado dele. Não sei se vocês conhecem. Lá em Salvador tinha um presbítero Francisco, de quase 100 anos de idade, né? Quando ele abria a boca e falava, Pai Santo, meu Deus do céu, chegava e me arrupiava. Falei, meu Deus. Sérgio colocou a mão sobre mim e ele abriu a boca e disse, Espírito Santo de Deus, Espírito poderoso de Deus, vem sobre a vida do teu filho, Espírito Santo, e dê poder para ele dominar as suas paixões carnais. Irmãos, naquele dia, eu vi o Espírito Santo agir dentro de mim, de uma forma sobrenatural, porque todas essas virtudes, todas elas são sobrenaturais. Naquele dia eu fui liberto, e naquele dia eu aprendi e experimentei essa virtude do domínio próprio. Eu não consigo me dominar, mas o Espírito Santo me consegue. Você não consegue se dominar, mas Ele consegue. Coloque suas paixões carnais na mão dele, coloque suas palavras, os seus pensamentos na mão do Espírito Santo, ore ao Espírito Santo, chame por ele, ande com ele, seja guiado por ele, e ele vai te libertar, aleluia, e você vai ter o fruto do Espírito Santo, e através desse fruto do Espírito Santo, você vai viver coisas que você nunca viveu, você vai experimentar coisas que você nunca experimentou na vida, aleluia. Porque aquilo que eu recebi, irmãos, foi algo poderoso. Dependa do Espírito Santo. Amém? Então, por hoje é só, queridos irmãos. Então, fica aqui essa mensagem de Deus para a igreja. Fruto do Espírito. Fique de pé, por favor.